Vamos assistir BCL Kids, Roraima? Olá, IBCL Kids! Estamos começando mais um Clubinho Nossa Casa. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá acordar? Olha, aqui está na hora do nosso culto matinal, tá certo? Enquanto isso tudo que está acontecendo não passa e quando a gente não volta realmente para o nosso normal, na verdade, a gente vai ficando por aqui e os nossos cultos vão acontecendo aqui, tá certo? E agora, será que todo mundo está assistindo o culto todo sábado, criançada? Tem criança que não está assistindo, que eu estou sabendo, mas tem criança que na hora que termina o culto já manda mensagem para mim dizendo: e aí, tia Fran, manda atividade? Estou esperando, viu, criançada? Estou esperando os contatos de vocês, tá certo? Agora vamos orar para a gente dar início ao nosso culto maravilhoso? Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um culto, Senhor. Por mais um culto estar indo ao ar, Paizinho. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias, Senhor, que estão assistindo nesse momento, cada criança, Paizinho, que as bênçãos do Senhor possam alcançar cada uma delas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças? E agora é hora daquele momento do louvor. É isso, porque agora é hora de a gente adorar o Senhor fazendo o quê? Cantando, louvando, tá certo? Com o tio Francivaldo. Não saiam daí, tá bom? Se preparem e louvem junto com ele, porque o nosso culto hoje está, super animado. Então vamos lá, crianças, para aquele nosso momento do louvor. O louvor está muito legal e fala sobre um soldadinho, que ele é de Jesus. Então, solta o som aí, DJ. Vamos lá. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus, sim, de Jesus. Jesus! É isso aí, crianças! O louvor estava muito legal, hein? Agora a gente vai para aquele nosso momento mais especial do nosso culto, que é o momento da palavra. Então já se prepare aí na sua casa, pois a palavra já vai começar. Então vamos lá, crianças, para o nosso momento da palavra. Então já se prepara aí na sua casa, já pega a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta para anotar tudinho, pois o culto de hoje ele tá muito legal. E se você ainda não sabe escrever, ainda não consegue escrever, não tem problema, mas preste muita atenção, pois a palavra de hoje tá demais. Então vamos começar com a oração para a gente iniciar a nossa mensagem, tá bom? Ora aí juntamente comigo, hein? Oremos. Senhor grandioso e amado Deus, muito obrigado, Pai, por poder ter a oportunidade de estar aqui e falar da sua palavra. Que o Senhor possa abençoar o coraçãozinho de cada uma dessas crianças que vão ouvir, que elas possam guardar essa mensagem no coraçãozinho delas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então vamos lá, dar início à nossa palavra. A nossa mensagem, ela se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 13, entre os versículos 24 e 30. Já anotaram aí? Mateus, capítulo 13, entre os versículos 24 e 30. É uma parábola que foi ensinada por Jesus a respeito do trigo e do joio, tá bom?
Então, eu vou mostrar essa palavra através de um cenário que eu e toda a minha equipe criamos. Então, vamos lá. Em 1, 2, 3. Voltei. Mas antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho da característica tanto do trigo quanto do joio. Eu vou começar pelo joio. O joio é conhecido como erva daninha. Ela é uma erva ruim, que durante o seu crescimento, ela prejudica o crescimento do trigo. Ela prejudica, traz malefício. Por quê? Porque as suas raízes, elas se entrelaçam com a do trigo e elas roubam o nutriente da planta trigo. Então, ela traz prejuízo para o trigo. Já o trigo não. O trigo é uma semente boa, que ela produz bons frutos, diferentemente do joio. E durante um período, ela é muito parecida com o joio. O trigo ele é muito parecido com o joio. E pode até ser confundido pelos próprios agricultores. Tem muitos agricultores que têm dificuldade no período para identificar o trigo e o joio. Ou seja, elas são muito parecidas, não é mesmo? Se até os agricultores têm dificuldade, imagine a gente que nem conhece direito. Então, é isso, um pouquinho das características do trigo e do joio. Então vamos lá dar início à parábola. A parábola que foi ensinada por Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo ele começa essa parábola dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha terras e ele sai a plantar trigo no meio das suas terras. Ele espalha o trigo por toda a sua terra, espalha tudo, deixa tudo plantadinho, tudo bonitinho, tudo organizado, e assim que ele termina a sua plantação, ele vai embora para a sua casa, vai embora, vai dormir, vai embora. Mas passaram-se alguns dias, quando de repente caiu uma noite, e aconteceu, crianças, o que ninguém esperava. Sabe o que aconteceu? Veio um inimigo daquele patrão, daquele senhor, e começou a semear sementes ruins no meio do trigo. Ele começou a semear o que, crianças? Ele começou a semear joio no meio do trigo e espalhou por toda aquela plantação de trigo. Espalhou tudinho e sem que ninguém percebesse, ele foi embora. Sem que ninguém percebesse, ninguém descobriu o que ele tinha feito. E aquelas plantas, elas começaram a crescer, foram passando-se os dias e chegou um certo dia em que os empregados daquele patrão, daquele senhor, eles estavam passeando no meio da plantação. E de repente eles lá prestando atenção na plantação, sabe o que eles perceberam? Eles perceberam que havia joio no meio do trigo, que havia uma planta ruim no meio da planta boa. E sabe o que eles fizeram? Nossa, o que será que aconteceu? Eles ficaram se questionando o que havia acontecido. E eles foram comunicar ao seu senhor e levaram o seu senhor lá na plantação. Senhor, o senhor havia plantado sementes boas em sua terra. O que esse joio está fazendo no meio do trigo? O senhor não havia plantado somente sementes boas? E aquele senhor, ele disse o seguinte: não foi eu. Certamente foi um inimigo que fez isso. E aqueles servos, como eles eram muito dispostos e eles estavam ali para servir aquele senhor, sabe o que eles fizeram? Patrão, se o senhor quiser, nós podemos arrancar agora mesmo o joio no meio desse trigo. Mas aquele patrão, como ele sabia que elas estavam muito parecidas, vocês lembram que eu falei lá no início, que elas são muito parecidas durante o período e eles poderiam também arrancar o trigo no meio do joio, juntamente com o joio. E aquele patrão disse o seguinte: não arranque agora, porque se vocês arrancarem, vocês poderão arrancar também a planta boa. Então, espere que cresça, deixe que amadureçam, e aí vocês poderão identificar melhor o trigo do joio. Por quê? Porque o trigo ele vai ficar amarelo, depois ele ganha uma coloração amarela. Já o joio não, o joio ele permanece verde. E aí era muito fácil para identificar depois com o tempo, né? Quando chegasse o tempo da colheita. E ele disse o seguinte: então, chegando o tempo da colheita, eu direi o seguinte para aqueles que farão a colheita: peguem todo o joio, amarrem ele em feixes e joguem ele no fogo. Isso mesmo, joguem ele no fogo. Já o trigo não. O que eu direi para aqueles ceifeiros o que direi para aqueles ceifeiros fazer? Peguem todos eles e
botem ele no meu celeiro e armazenem ele direitinho, botem ele, cuidem dele muito bem. E assim Jesus encerrou a sua parábola. E aí, crianças, vocês gostaram da parábola? Uma parábola bem legal, né? Bem interessante. Agora eu vou voltar aí com vocês para explicar um pouquinho dela, tá bom? Em 1, 2, 3. Então, crianças, voltei agora para explicar um pouquinho dessa parábola. Jesus Cristo, ele disse que nessa parábola, aquele que faz a plantação boa representa ele próprio. Ele representa ele próprio, ele que fará a plantação boa. O que ele vai fazer? Ele vai espalhar sementes boas no meio da terra. Essa terra representa o que? O nosso mundo. E essas sementes boas que ele vai espalhar são os verdadeiros cristãos, aqueles que buscam servir a Deus, fazer a vontade de Deus a todo momento. Essas são as sementes boas, aquelas sementes que Jesus Cristo espalhou. Já aquele inimigo daquele Senhor, o que foi que ele fez? Ele plantou o joio no meio do trigo. É isso que o maligno vai fazer. Aquele inimigo representa o maligno. E o que foi que ele fez? Ele plantou o joio no meio do trigo. E o maligno, ele plantou as pessoas ruins, aquelas que vivem a vida de acordo com a sua vontade, que esquecem dos mandamentos de Deus e vivem a vida de qualquer maneira, que não ligam para nenhum ensinamento de Deus. Essas pessoas, elas são representadas pelo joio. E o momento da colheita? O que é o momento da colheita, crianças? É o momento do fim dos tempos, em que Jesus Cristo ele vai voltar. Ele dirá o seguinte para aqueles que farão a colheita. Quem é que fará a colheita? Vocês lembram lá na historinha que teve algumas pessoas para fazer a colheita? Esses que farão a colheita serão os anjos dele. Os anjos dele, o que eles farão? Eles vão separar o trigo do joio, né? Ou seja, eles vão separar os cristãos verdadeiros daqueles que não servem a Deus, que desobedecem a Deus, que vivem a vida de acordo com a vontade deles, que vai por caminhos ruins, caminhos que não agradam em nada a Deus, tá bom? Aqueles que xingam pai, xingam mãe, desobedecem pai, desobedecem mãe, que brigam na escola. Essas pessoas aí, elas vão para um lugar que não é muito bom. O que foi que aconteceu? O que aqueles anjos fizeram? Eles pegaram todo o joio, aquele joio, e eles jogaram no fogo. E é isso que vai acontecer, crianças. No fim dos tempos, quando chegar o fim dos tempos, os anjos eles vão pegar todas aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas desobedientes a Deus, e vão jogar no fogo, elas vão pro fogo, infelizmente. Já o trigo não. O trigo, o que foi feito com o trigo? O trigo ele foi pegado, armazenado bonitinho, direitinho, foi bem cuidado e foi pro celeiro. Esse celeiro ele representa o que, criança? Ele representa o céu, isso mesmo, representa o céu, onde vai haver somente pessoas boas, somente vai haver trigo, e não vai ter nenhum joio para influenciar no trigo, não vai ter nenhum joio querendo prejudicar o crescimento do trigo. Então, olha só que maravilha, crianças. Então, esse céu ele está reservado para nós que buscamos fazer a vontade de Deus, que buscamos viver uma vida de acordo com a sua vontade. Então é isso que Jesus Cristo quis falar. E lembrem, crianças, que apesar de a gente buscar servir a Deus, a gente vai estar entre pessoas que não buscam servir a Deus. Vocês lembram, né, que a semente ruim ela foi plantada no meio das sementes boas. E é assim mesmo que acontece no nosso mundo. No nosso mundo tem tantas pessoas boas como pessoas ruins. Mas a gente tem que ter cuidado para não deixar nos influenciar pelas pessoas ruins, né? A gente tem que crescer nos caminhos do Senhor. Então é isso, crianças, que vocês guardem essa mensagem no coraçãozinho de vocês, que vocês busquem ser como o trigo, tá bom? Então é isso a mensagem de hoje. Então vamos orar para encerrar? Oremos. Senhor grandioso e amado Deus, muito obrigado, papai, por mais uma vez eu ter a oportunidade de estar aqui passando essa mensagem para essas crianças. Que elas possam guardar essa mensagem no coraçãozinho delas, Senhor, que elas busquem ser como o trigo e não como o joio, e que elas não se deixem influenciar pelo joio, mas que elas permaneçam firmes e cresçam nos seus caminhos.
É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Abençoe a minha semana, abençoe a nossa semana e que o Senhor fique conosco, ó Pai. Permanece conosco constantemente. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, crianças. Essa foi a mensagem, né? Que ela estava muito legal. E agora a gente vai para um momento que é muito legal também, hein? Momento da nossa atividade com a nossa tia Fran, beleza? Olá, crianças! Eu voltei de novo com mais um momento especial. E agora é o momento de quê? Da atividade. É isso aí. Quem prestou atenção na história e anotou tudinho, eu tenho certeza que vai tirar de letra essa atividade. Então, olha a nossa atividade de hoje, do trigo e do joio. Quem prestou atenção vai saber responder tudinho. E olha que legal, que interessante que a tia Orecê fez. Tem até enigma, gente. Vamos lá, criançada, se interesse, viu? Olha só, e tem uma novidade. A tia Fran envia atividade para aqueles que não têm acesso, né? E para aqueles que têm acesso tudinho no YouTube, o que acontece? Já está no link disponível, tá certo? Então vão lá procurar. Quem não tiver, a tia Fran está enviando. E eu vou aguardar, tá certo? Então quem prestou atenção vai saber direitinho fazer essa atividade aqui hoje. Eu tenho certeza. E agora nós vamos chamar mais um dos nossos momentos especiais, que é aquele momento, né, que também faz parte da palavra. Aquele momento assim que a gente escuta o versículo para decorar, tá certo? Eu quero parabenizar algumas crianças, não vou dizer o nome agora porque é surpresa, que tem decorado o versículo, tem mandado o vídeo para a tia Fran, tá certo? E agora é um momento especial também, né? O momento do versículo com o tio Clédson. É isso aí, criançada. E até o próximo sábado. Beijo! Olá, kids! Então vamos para o nosso momento do versículo, que está lá em Provérbios 1:10. Mais uma vez, Provérbios 1:10, que diz assim: Filhos, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Mais uma vez, filhos, se os homens perversos quiserem tentar vocês, não deixe. Provérbios 1:10. Mais uma vez, filhos, se os homens quiserem tentar você, não deixe. Provérbios 1:10. Então vamos finalizar com o nosso momento de oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse momento, obrigado pela palavra. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada criança, cada familiar dele e nossa igreja. Eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então é isso, kids. Até a próxima.